experimentar tudo isso que o Senhor realizou em nós. Abençoa nosso coração, alegra a nossa vida, Pai, para podermos fazer a Tua obra com alegria no coração. Podemos frutificar, Senhor, naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Abençoa cada coração aqui de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, Pai. Que a Tua palavra, como uma semente poderosa, caia em nossos corações e frutifique para o louvor da Sua glória. Nós oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Página 24. Irmãos, já passei alguma pergunta para vocês ou não? Não. Então vamos passar. Não. E agora é aquela prova bimestral ou mensal. Só aí, eu nós vamos ter uma prova bimestral, mas é todo mês. Então, antes de mais nada, vamos passar. Não vamos passar agora, não, porque às vezes chega alunos aí, né, e complica, tem que repassar. Então, vamos pôr o estudo, depois eu passo as 3 perguntas que nós já montamos aqui. Está muito fácil, não está tão fácil que a pessoa lá reclamou. Falou, pastor, se for fácil assim, não compensa. Tenta dificultar um pouco aí. Se vocês reclamarem também, eu não tenho outra saída, senão dá uma dificuldade, né? Eu vou reclamar, faz 2 provas, uma para eles, mais difícil. Não vai mais falar aí. Então vamos lá, página 24. Nós estamos falando do que lá? O esboço comentado de Mateus. Obrigado. Alguém lembrou, hein? Então nós estamos falando do esboço comentado do livro de Mateus. E então nós começamos a separar os tópicos. Falamos sobre a preparação do rei, a descendência do rei, o advento do rei, o embaixador do rei, a prova do rei, o programa do rei, o comício do rei, o manifesto do rei. E hoje nós vamos começar a falar sobre os sinais do rei. Eu quero pedir aos amados que ofereçam a Deus o vosso coração, a vossa mente, a ponto de que vocês possam entender claramente o que nós vamos falar. O objetivo desse curso não é apenas preparar você como um líder, como um pregador da palavra, como um obreiro, mas também fazer com que você entenda alguns princípios que podem mudar, nortear a tua vida. Isso que é importante, né? No final das contas, não adianta nada a gente aprender um monte de coisa, ficar inteligente, mas não ficar sábio, né? Então, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, né? Então, o importante é ser sábio. Sábio é aquele que aprende e aplica na vida dele o que ele aprendeu. Então, tópico 9, os sinais do reino, que está no capítulo 8 e 9 de Mateus. Mantenha a Bíblia aberta em Mateus. A gente vai estar sempre lendo assim os tópicos principais. Os sinais do reino. Nessa parte, Mateus apresenta alguns milagres de Jesus. Então, quando você vê aqui na Mateus 8, o leproso purificado, o centurião de Cafarnaum, Jesus apazigou uma tempestade, os endemoniados, os gadarenos. Então você vê que Cristo opera muitos sinais. Seu reino não é composto apenas de palavras, ensinamentos, mas demonstração de poder. Vemos então nesses capítulos a autoridade do rei Messias sobre homens, toda sorte de enfermidades, deficiências físicas, morte, pecado, natureza, demônios. Fica em evidência o absoluto alcance do reino de Deus.
ele abrange todas as áreas. Temos referência ao natural, ao humano e ao espiritual. Poderíamos considerar o humano como parte do natural, mas dividimos assim para visualizarmos o homem em relação ao que é natural e ao que é espiritual. É importante separarmos bem essas coisas. Nem toda doença é provocada por demônios, mas algumas são. Nem toda ventania é provocada por demônios, mas algumas podem ser, conforme se vê no livro de Jó. O que não se deve fazer é generalizar. Em muitos casos será necessário discernimento dado por Deus, seja de que tipo e origem for o fato. Nada se encontra fora do alcance do poder de Deus. Um comentário aqui, irmãos. Nós falamos que o reino de Deus ele não vem com uma aparência física, nem dirão indo ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Na verdade, o que nós precisamos entender, como princípio básico da nossa vida, é que o Evangelho, diferente da lei, ele vai entrar dentro de nós para operar de dentro para fora. Amém? A lei, ela se resumia em atingir as pessoas do lado de fora, tipo assim: não matarás, não adulterarás. Significa que se eu não matasse ninguém, se eu não adulterasse, está tudo resolvido. Mas a graça, ela vem para dentro e ela mostra que se eu desejar matar alguém, já matei. Se eu desejar adulterar, já adulterei. Porque ela vai lá dentro de mim para me conhecer de fato, né? Para saber o que eu sou lá dentro. Porque, amado, muitas vezes o que nós vemos, a aparência do que nós vemos não é a realidade do que somos, né? Então eu olho para uma pessoa e muitas vezes nós olhamos para uma pessoa até prejudicamos aquela pessoa, é só de olhar. Esse camarada é chato, não gostei do camarada. Às vezes é uma pessoa excelente e às vezes você olha uma pessoa e fala assim: o camarada é legal, gente boa, e é o camarada que vai atrapalhar a tua vida, né? Então por quê? Porque na realidade as aparências enganam. O Evangelho ele entra lá dentro do camarada para extrair de dentro dele o que é ruim e gerar nele uma nova criação. Então o reino, ele entra dentro de nós para fazer uma obra completa. Ele vai atingir a minha vida espiritual, material, financeira, física, emocional. Porque se ele entra em mim, é para me curar por completo, de uma forma completa, a tal ponto que eu possa ser uma pessoa plena, resolvida, como nós pregamos de vez em quando aqui. Uma pessoa que está resolvida na vida, sabe o que está fazendo, sabe para onde vai, está plena, está cônscia de quem ela é de fato de direito. É isso que o Evangelho vem fazer em nós. Por isso que você encontra um homem como o apóstolo Paulo dizendo assim: eu sei de quem tem crido. Sabendo isso, né? Sabemos que, então era um homem cônscio de quem ele era, de quem Deus é, o que Deus fez na vida dele, para onde ele está indo. Então ele declarava, né? Estou indo, já estou morrendo, mas a minha recompensa já está na glória, já estou indo para o céu. Se eu estiver vivo, eu dou fruto, se eu morrer, estou na glória. Então era um homem pleno, né? No sentido que ele não tinha dúvida de nada, ao contrário de nós, que temos até medo de morrer, porque nem sabemos para onde nós vamos, às vezes, não. Se eu morrer hoje, sei não, né? Se vai para o céu, se não vai, né? Então isso não é bom. Nós temos que viver hoje pleno, né? Resolvido. Pode vir, Jesus, posso morrer, está tudo resolvido, né? Mas como é que isso se processa? Quando eu entendo, irmão, que o reino entra dentro de mim, para uma lavagem geral, uma transformação geral, uma implosão, né? Para que a minha vida seja uma vida plena. Então, quando o reino me atinge, eu tenho que entender, ele vai atingir tudo, todas as áreas, de uma forma completa, de uma forma satisfatória, a tal ponto que eu seja um homem resolvido no meu conceito, resolvido na minha expectativa das coisas de Deus. Amém?
nós entendemos que são pessoas que não permitiram ainda que o reino adentrasse e resolvesse todos os problemas. E ela quase que se torna apenas uma guardadora, um guardador da lei, né? Ou seja, imagina-se que eu vou ser salvo porque eu entrei numa igreja e eu começo a ser uma pessoa melhor, mais obediente, eu começo a não fazer tanta coisa errada, começo a não mancar muito, largo meus vícios. E aí eu me torno um legalista, ou seja, eu começo a imaginar que se eu guardar as leis eu vou resolver meu problema. Mas eu não entendo que eu preciso ser transformado de dentro para fora, não no meu exterior, para que as pessoas olhem para mim e falem, parou de beber mesmo, nunca mais vi o cara no boteco. Olha, largou uma das mulheres que ele tinha, né? Está indo bem. Mas não é esse o projeto, né? Na realidade não é nada disso. O Evangelho entra para dentro, implode tudo, mata o velho homem e faz nascer uma pessoa por dentro. Amém? Esse é o projeto. Então, esses são os sinais do reino. Uma coisa que nos sinais do reino nós precisamos entender, nós muitas vezes acreditamos ao diabo todas as coisas ruins que acontecem. E muitas vezes nós estamos agindo errado. Nós estamos dando crédito demais para ele. Muitas vezes é ação de Deus, uma coisa que eu tenho como negativo, mas é positivo. Né? Por exemplo, eu poderia falar que o diabo se levantou poderosamente contra mim e meu carro, né? Porque o carro deu problema, mano, e nada dava certo. Ligava para um dava errado, ligava para o outro dava errado, ligava para não sei o que dava errado, o outro não aceitava isso, o outro não aceitava aquilo. Eu podia falar, o diabo está furioso. E não era uma ação de Deus impedindo para mim não fazer, não gastar mais, não me perder naquilo que eu não conheço, né? Porque eu não conheço nada nessa área aí, né? Vou falar, mas... O pastor disse que ele não papagaio para pregar. Aí ele anunciou que ia ter um pregador, vai ter ele encheu. Eu levou esse papagaio lá para lá, de um lado para outro para outro nada. Ele fala papagaio, prega papagaio lá. Ele foi levou, puxou rápido o papagaio. O papagaio falou, veio, levou que eu vou morar em mim. Está furioso. Essa é a realidade, né? Mas é uma realidade. Então depois a gente vai entender que não, irmão, que não era nenhuma ação do diabo. É uma ação de Deus para que a gente não se perca, né, naquilo que nós não conhecemos. Então nós precisamos entender isso. E tem muitas coisas boas que acontecem que nós, oh Deus, obrigado, não é Deus, não, é o diabo. Por exemplo, a pergunta básica. Quem que levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o templo? Quem levou Jesus para o monte? Diabo. O monte. Levou ele no alto monte e mostrou. É interessante, né? A gente podia falar, olha, Jesus está lá no deserto, o diabo levou Jesus no deserto. Mas não é quem levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo. Quem levou para a igreja foi o diabo. É só para a gente fazer uma analogia para a gente entender umas coisas. Mas veja bem que muitas coisas boas que acontecem necessariamente não é Deus. É uma coisa que aparentemente é boa, mas vai nos afundar lá na frente. Né? Eu vi um camarada lá, ele estava passando esse problema em casa, tem uma filha, e a filha largou o marido e arrumou um outro camarada. E o camarada teve que largar uma família com 2 filhas, a mulher, um lar feliz para uma aventura. Aí ele falou, pastor, mas é de Deus. Eu falei, mas é de Deus. Por que você acha que é de Deus? Não, porque a gente estava precisando de um apartamento, e nós oramos, aí eu estava no mercado, aí apareceu um camarada, falou, não, eu tenho um apartamento, vou alugar para tua filha e para o teu novo genro aí. O camarada estava emocionado. Eu falei, irmão, para ser de Deus isso daí, né? Vai ser difícil, irmão, porque há 2 famílias destruídas, né? Por causa de uma paixão carnal, irmão. Tem uma paixão carnal que fez o camarada abandonar uma família linda por
uma aventura, fez essa moça largar o marido para uma aventura. O camarada que largou a família, um pastor, largou o pastorado, largou a família, largou o ministério, largou a igreja, largou tudo, irmão. Uma aventura. Poxa, aí o camarada está achando que é de Deus, porque deu certo alguma coisa, irmão. Deus preparou um apartamento para ele. Não prepara nada disso, não. É cilada do diabo. Então nós precisamos discernir. Esse texto fala isso, que toda enfermidade, nem toda enfermidade é o diabo que põe. Ele põe algumas, mas nós não podemos falar que toda é ele. Às vezes Deus coloca uma enfermidade em alguém para dar uma brecada nele, para poder falar com ele. Numa das cartas às igrejas da Ásia, Deus fala assim: ó, vou colocar você num leito de enfermidade para você aprender umas coisas. É Deus que está falando. Aí o camarada não pode cair num leito de enfermidade. Olha, o diabo me amarrou. Não. Nós precisamos entender essas coisas até para a gente não pecar. Porque já pensou Deus operando uma coisa e você falando, foi o diabo. Meu Deus. Ou o diabo operando uma coisa, é Deus. Não. Vamos entender direito das coisas. Vamos falar aqui. Também tem essa só pela vontade permissiva de Deus, amado. Afinal, nós somos de Deus, né? Até a ação maligna, muitas vezes é porque Deus permite, ele só pode agir se Deus permitir mesmo. Foi o caso de Jó. Os amigos de Jó olhavam para Jó e falaram: você está em pecado, né? Não está ruim de lado, está feio. Olha o que está acontecendo na tua vida aí. E era uma prova. Precisamos de uma prova. Está vendo? Então vamos entender melhor as coisas para a gente não dar crédito para a pessoa errada. Prosseguindo. Os mensageiros do reino, 10 e 11. Os mensageiros aqui citados são João Batista, seus discípulos, os discípulos de Jesus. João estava passando por uma crise de dúvidas. O rei Jesus, que ele mesmo anunciara, não havia tomado nenhuma providência para libertá-lo do cárcere. Surgiu então um questionamento: será esse mesmo Cristo? Muitas vezes o Evangelho pode não atender nossas expectativas particulares. Alguns problemas podem persistir e isso pode trazer a frustração. Contudo, os propósitos divinos são superiores aos nossos. Então veja bem, amado. Uma coisa que nós, como crentes do Senhor, precisamos entender: que Deus, ele não trabalha em cima da minha expectativa. O que é uma expectativa? Aquilo que eu estou esperando, né, que aconteça. Deus, ele não está limitado à minha expectativa de vida, o que eu imagino que vai ser, como eu quero que seja. Deus, ele trabalha na sua vontade plena, absoluta, santa e gloriosa, e não na minha expectativa. E o grande problema é que até o Evangelho de hoje, o nosso tempo, ele tenta trabalhar a ideia de que nós temos um Deus lá no céu, doido para satisfazer o que? Nossas expectativas. Então vem aí, vem para cá e vem, ó, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai te encher, Deus vai te prosperar, Deus vai isso, Deus vai aquilo. Então a pessoa vem para a igreja na ideia de que Deus vai trabalhar em cima da sua expectativa, daquilo que ela acha que vai ser bom para ela, né? E Deus não tem esse compromisso. Ele trabalha em cima da sua santa vontade, porque a sua santa vontade é perfeita e boa, e não a minha expectativa. É lógico que nós servimos um Deus que nos cura, que nos liberta, que transforma a nossa vida, que quer o melhor para nós, mas o melhor baseado na sua vontade e não na minha expectativa, porque o que eu acho que é melhor para mim, e às vezes o que eu acho que é melhor para mim não é o que Deus acha que é melhor para ele. Vamos imaginar o apóstolo Paulo, se converteu, e agora imagina assim: bom, Deus, como eu sou um homem muito inteligente, a minha expectativa é que Deus agora me coloque numa grande igreja, num grande centro urbano, e que eu seja pastor de uma igreja poderosíssima e fique sentado aqui e cuidando, apenas administrando uma grande igreja.
nós vemos hoje, né, com aquelas mega igrejas, né? Então Paulo poderia ser o nome deles. Mas qual que era a vontade de Deus para a vida dele? Que ele fosse um missionário itinerante e que não tivesse raiz em lugar nenhum, não tivesse bens e não tivesse nada, mas que ele fosse uma bênção aonde ele chegasse. Então veja que a expectativa do homem não bate com a vontade de Deus, só que a vontade de Deus é plena, perfeita e agradável. Então tudo que ele fez na vida de Paulo foi pleno, perfeito, agradável, era o que tinha que acontecer. Mas na minha expectativa, eu pegaria um camarada de Paulo, levava ele para uma cidade gigantesca, falava: Paulo, monta um trabalho gigante a esse, monta uma igreja monstruosa, forma um monte de pastores e distribui para o mundo inteiro. E dava certo. Paulo tinha capacidade para isso, mas não era o que Deus pensava. Então nunca venha para Deus e nunca espere que Deus vá cumprir as suas expectativas. Quando nós queremos que Deus satisfaça a nossa expectativa, a tendência é que nós vamos nos frustrar com Deus, vamos desanimar de Deus, vamos deixar Deus. Vou dar um exemplo. Elias, o profeta de Deus, sobe no Monte Carmelo, cheio de glória, cheio de poder. Os profetas de Baal do lado e o povo de Deus do outro. Ele manda fazer um altar, que os profetas fizessem um altar e desafia eles: vai, chama Baal, manda Baal responder com fogo. Das 7 da manhã ou das 6 da manhã ao meio-dia vocês podem chamar. Aí os profetas montam aquele altar e começam a invocar Baal, e clama, e ora, e começam a se cortar para ver se esse Baal atende. Eles buscam, e Elias começa a satirizar: chama mais alto. Talvez Baal esteja no Facebook, talvez Baal esteja no WhatsApp. E começou a satirizar ele. Talvez seja dormindo, talvez seja numa viagem, e os camaradas se cortando que nem uns loucos. Quando deu meio-dia, tirou eles de lá, falou: agora pega e joga água em cima disso aí. Vamos dificultar a coisa. Elias estava prosa, estava cheio de, né? Não, põe mais água. Não, abre um rei em volta disso aí. Joga mais água. Pouca água. É isso aí, não dá. Aí tá lá. Aí ele olha para o céu: Deus, agora responde com fogo, amém. Na hora, Deus respondeu lá uma oração de 2 minutos de burro. Elias estava todo, né? Tranquilo. Na boa, foi lá, mataram os profetas de Baal, limpou tudo. Aí de repente, alguém mandou uma mensagem para ele: a Jezabel esquentou a cabeça hoje. Mas esse homem ficou deprimido, irmão. Ele saiu dali, foi para uma caverna, se enfiou numa caverna e falou: Deus, eu quero morrer. Não quero mais viver. Irmão, sabe por quê? Porque a expectativa de Elias é que, se Deus agiu até agora e matou todo mundo e resolveu todo mundo, por que é que não termina logo com isso? Por que é que não mata logo essa Jezabel? Acaba com isso, vamos limpar tudo, vamos deixar esse povo em paz. Mas a Deus não ia agir assim, porque Deus tinha outros planos. E Deus não está vinculado a Elias, a ninguém, irmão. Deus está vinculado a ele, a seu propósito. Então Elias ficou chateado com aquilo, se enfiou na caverna e falou: Deus, só existe eu mesmo, só sobrou eu quero morrer, eu quero ir embora, quero ir para a glória logo. E até essa expectativa Deus não atendeu. Falou: não, você vai levantar daí. Tem muita gente boa em Israel que não dobra o joelho para Baal. Você vai lá, vai ungir Eliseu como seu sucessor, vai fazer um monte de coisa e não vai morrer, não. Vou te levar vivo para o céu. Tem mais essa. Então veja, irmão, que toda vez que você fixa em Deus, baseado na sua expectativa, você vai se frustrar. Porque a ideia sempre é aquela de Cristo no Getsemane. Qualquer expectativa de Cristo ali, amado, se for possível, passa de mim esse cálice. Irmão, a expectativa dele era essa: Senhor, se for possível, essa é a minha expectativa, Deus, passa de mim esse cálice.
necessidades. Contudo, entretanto, mais, porém, seja feita a tua vontade. Não, amém? Então aí o que acontece? Imagine que Cristo consegue que a expectativa dele se cumpra. Nós estávamos perdendo. E ele sabia que a expectativa de Deus, a vontade de Deus era plena, era perfeita, ia salvar o mundo inteiro. Então era tudo esquisito, vou matar meu filho, vai, mas a morte do meu filho vai gerar vida para o mundo inteiro. Então é isso que vai acontecer. Amém, irmão? Então a ideia é essa. Então não venha para Deus esperando que Ele vá satisfazer a tua expectativa. Ele vai fazer a vontade dele na sua vida. E a vontade dele é perfeita. Amém? Perfeita, santa e agradável. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém, querido? Então nutra essa ideia. Por que as pessoas vêm para essa igreja maluca aí, que promete mundos e fundos e de repente se decepcionam? Aí depois o que acontece? Elas não querem ir para lugar nenhum mais, estão decepcionadas. Ah não, fui na igreja, lá o pastor disse que ia ganhar tanta coisa, dá tudo certo, tudo errado. Mas não quero mais ir para lugar nenhum, não acredito mais em nada. Então essas igrejas na realidade tá criando um monte de ateu aí, né? Destruindo a fé das pessoas, porque está alimentando a expectativa delas e não mostrando para elas que é um Deus santo, poderoso, que quer cumprir a vontade dele na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu começo a orar nesse sentido, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha expectativa. Tópico 10. Jesus diz assim, imagina o seguinte, João está na cadeia. Vamos pensar um pouquinho em João. João ele veio, a ordem para ele era preparar o caminho do Senhor, veio com autoridade, veio com poder. Mas agora João está preso. E é interessante, irmão, que Jesus não vai lá visitar João. Nem manda os discípulos lá visitar, ver se está precisando de alguma coisa. Dá a impressão que Jesus nem ligou para João. Nossa, irmão, para quem está do lado de fora, né? Ó, Jesus, o Senhor ensina tanta coisa, né? Agora João está lá preso, o Senhor não vai visitar, não manda ninguém visitar, não faz nada por ele. Aí João manda um recado. Jesus, ó, manda perguntar para esse Jesus se é ele mesmo ou se nós vamos esperar outro, porque eu estou achando que não é ele não. Senão ele vinha aqui quebrar as cadeiras e tirou, né, para a gente trabalhar junto. Mas veja bem, Cristo, ele não está preocupado com João, porque João veio para o mundo só para aquela missão dele. A missão de João era só preparar o caminho, só ele. Está encerrado, é o filho, tem ele, acabou. Não tem mais nada. Então Jesus deixou bem claro para João que João, acabou, daqui a pouco a cabecinha cai aí, você está na glória, está tudo resolvido. É como se Jesus estivesse falando, João, quando você chegar no céu, você vai falar, Jesus, por que demorado tanto para cortar minha cabeça? Eu podia ter cortado antes. Você sabe, irmão, que nós quando chegar no céu, vai reclamar. Ô Senhor, podia ter morrido antes, podia ter vindo antes, né? Sofria todo lá, todo tempo lá sofrendo, né? É porque a gente tem uma visão terrena das coisas, né? Eu estou preparando uma mensagem aí que se chama assim, nem olhos viram. Eu vou falar exatamente sobre isso, não sei quando. Estou preparando. Eu vou assim, engatilhando as minhas mensagens, quando vai saindo eu venho e trago. Tem umas que demoram, né? Eu quero trabalhar essa realidade, o que eu estou enxergando, o que eu estou vendo, e o que eu deveria estar vendo de fato, o que é real mesmo, o céu, a terra. Essa terra aqui é uma ilusão, né? Mas aqui vai passar tudo. O céu é eterno, sempre teve lá. Então, se tem alguma coisa real, é o céu. Mas nós não temos a visão cristocêntrica das coisas. Então, João está lá, Jesus não está nem aí para ele. E vem os camaradas e perguntam: e aí, Jesus, és tu mesmo? Devemos esperar outro? Aí Jesus diz: vai lá e apenas mostra o que vocês estão vendo. E de anunciar a João as coisas que eu vi e vejo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho. O plano de Deus está
tribulação é permitida em nossas vidas, ela também faz parte desse plano. Amém? Então a gente nunca vai entender Deus mesmo, plenamente não. Quando a gente, pelo menos, entender que nós temos que dar graças a Deus por tudo, já ajuda bem. Né? Plenamente a gente não tem condições mesmo. Por que disso, por que daquilo, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. O que nós temos que ter no nosso coração é o seguinte: Deus está no controle absoluto de tudo. No fim das contas vai dar tudo certo. Mesmo que a gente não compreenda, mas vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém? Eu assim, só para ilustrar, eu já contei aqui, mas vou contar de novo uma experiência que eu tive que marcou a minha vida. E me mostrou que o controle de Deus em todas as situações. 1988, primeiro ano do pastorado. E primeiro ano é triste, né, mano? A gente começando, tá? Não tem ali muita segurança ainda, tem algumas dúvidas. Mas eu tinha uma boa vontade tremenda, eu era uma pessoa de oração. E em Rio Preto surgiu um movimento que chamava Nova Unção. Um enlatado que veio lá de Toronto e trouxeram para Rio Preto. Começou a levar de soprar para as pessoas. Hoje, de vez em quando, ainda se manifesta em algum lugar. Mas naquele tempo foi muito forte. Aquele espação chegava a soprar, as pessoas caíram tudo. E uma glória. E na nossa igreja era aquilo ali. O pastor ia sua palavra, né? Tranquilo e tal. Então eu cheguei domingo na igreja, entrei no meu escritório, estou preparando a mensagem, aí chegou um casal, o pastor podemos falar, o senhor pode, umas 7h30, pode? Pastor, nós viemos avisar aqui que nós estamos indo embora da igreja, nós vamos procurar uma igreja mais adequada. Meu amado, Deus abençoe, obrigado pelo tempo que vocês estiveram comigo. O casal saiu, chegou um outro casal. Pastor, obrigado, Deus abençoe. Saiu e entrou outro. Então, na realidade, tinha uma fila enorme lá. Eu não estava vendo que estava no escritório. O irmão veio, todos os membros da igreja. Pastor, até logo, pastor, até logo, até logo, até logo, até logo, até logo, até logo, até logo. Mas muito calmo, muito sereno. Foram embora. Então naquele culto ficou eu, a Rose, a pastora Lígia e a Miriam, minha irmã, os quatro no culto de domingo. Pregamos, cantamos, louvamos, adoramos, vamos embora para casa. No outro domingo, estou lá no escritório preparando a mensagem do casal e entrou, pastor, eu queria falar com o senhor, estamos voltando, nos perdoa. Saiu outro casal, estamos voltando, nos perdoa. Todos voltaram, sem perder uma única ovelha. Fizemos um maravilhoso momento. Então ali, eu percebi assim que Deus está no controle de tudo, irmão. E nós só precisamos crer nisso, né? Não precisamos desesperar por nada. É em paz, vai dar tudo certo. Né? No fim das contas, nós somos apenas servos do Senhor da igreja. Né? Não precisamos ficar preocupados. A igreja é dele. Ele diz que é ele que edifica a igreja. É que eu vou ficar aqui descabelando, não doido, não. Eu vou curtir a vida, eu vou me alegrar com Cristo, eu vou estar numa boa com Deus, me alegrando, servindo a Ele com alegria e crendo, Ele é o Senhor da igreja. Amém? Que paz que vai dar tudo certo. Então ele manda um recado para João: João, está tudo sob controle aqui, filho. Fique em paz aí, daqui a pouco você vai para a glória. Vai dar tudo certo, você não se preocupa não. E João deve ter acalmado o coração dele, né, esperado no momento dele. Quanto aos discípulos, Jesus os envia para uma espécie de treinamento. São enviados a pregar o evangelho do reino e operar milagres. Sua missão está restrita ao ambiente judaico. Estavam proibidos de se dirigirem aos gentios e aos samaritanos. Tais pessoas não estavam eliminadas do plano de Deus. Entretanto, para tudo há um tempo apropriado. Os judeus tinham primazia e o objetivo de Cristo. Por outro lado, os próprios discípulos ainda não estavam preparados para fazer a obra entre os gentios, os samaritanos. Em Mateus 28, Jesus lhes dá uma ordem para pregarem a todas as nações, mas não sem o revestimento do Espírito Santo que lhes seria
queria dar. Uma mensagem para nós em cima disso aqui, amado. Mensagem importante. O reino de Deus que Cristo trouxe, colocou dentro dos nossos corações, Ele não nos colocou aqui para ficar dentro de nós, é para ser levado a outra pessoa. Mas alguém precisa saber que há um reino, que há uma eternidade, que há uma vida eterna. Então veja bem, que Jesus veio, voltou para a glória, enviou o Espírito Santo para estar de uma forma invisível no coração da igreja, de cada irmão, de cada irmã, para impulsionar, para dar poder, para dar discernimento. Porém, a obra do reino, ela só é realizada por homens e mulheres, pelos seres humanos. Nenhum anjo virá do céu para fazer a obra. Não espere, não vem anjo para pregar o Evangelho. Eles bem que queriam, mas Deus não permitiu. Até porque eles não teriam muita paciência dos seres humanos. Então, de repente ia bolar muita cabeça aí. Então veja bem, há sobre mim e há sobre você, amado, uma obrigação em relação ao reino. Ide. Esse ide de Cristo é imperativo, Ele não está pedindo, se você quiser ir. Dá para ir. Gente, dá para vocês avisarem o pessoal aí que o mundo está acabando? Se alguém tiver boa vontade, por favor. Não, Jesus disse, é imperativo, é uma ordem. Vão, falem, preguem, anunciem, né? Então não está sobre nós esse mandato, essa ordem, essa imperatividade de Cristo. Então todas as pessoas que passar pelo nosso caminho precisam saber que há um reino, e há uma esperança, e há uma vida eterna, né? Todos precisam. E se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos cumprindo a nossa parte. Mas nós sempre queremos que Deus cumpra a parte dele na nossa vida, né? Nos cure, nos transforme, nos transporte, nos leve, nos abençoe, nos encha, nos prospere. Mas e a nossa parte? Estamos fazendo? Ou pelo menos estamos cooperando para que o reino tenha paz, tenha alegria, ande direito? Não estamos impedindo nada, não estamos atrapalhando nada, pelo menos. Então, pelo menos isso nós temos que refletir, amado. Estou fazendo a obra, estou fazendo alguma coisa. Eu estive pensando esses dias, os meus pensamentos. Falei, interessante, eu poderia ter escolhido fazer nada. Ficar com o pastor ajudando ele, no domingo, sentado lá no culto, né, pregando. Mas eu entendi, amado, que dava para fazer alguma coisa mais, né? Puxa, aquelas igrejas lá, aquele culto cheio de pastores. Eu lembro lá, a igreja que eu vim, a sede do Brasil para Cristo, no Largo da Pompeia, Rua Carlos Vicário, número 124, na Lapa. Ela tem um púlpito, um altar com 1000 poltronas, só no altar. O altar dela tem 1000 poltronas, 10 fileiras de 100 poltronas, assim, só no altar. Culto de domingo, mas você vê lá, tem 1000 pastores sentados lá. A gente está preocupado, parece bonito, mas não é. Não é bom, né, amado? Seriam 1000 homens vendo almas, pregando, evangelizando e tal. Então, essa é uma questão que nós precisamos repensar. Peraí, o que é que eu estou fazendo? Alguém pensa sobre isso, amado? Sim, não? Tem que pensar, né, irmão? Alguém, você costuma se perguntar, peraí, o que é que eu estou fazendo? O rei, estou fazendo alguma coisa por ele? Sim ou não? O que eu posso fazer para o rei? Né? Então essa pergunta é muito relevante, é muito importante. Acho que nós deveríamos fazer toda manhã, né, pelo menos, levantar de manhã, Senhor, o que é que eu posso fazer para o rei? Eu tenho feito alguma coisa? Me ajude, me leve a fazer alguma coisa para o reino, né? Para a salvação das almas. Amém? Então esse trecho, os mensageiros do reino, mostra isso, que a incumbência é nossa, a responsabilidade é nossa.
E a cobrança vai ser em cima de nós, né? Quando o Senhor chamar e falar assim: os talentos que eu te entreguei, me devolva. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde no plano. Eu peguei meu talento, enrolei no lençolzinho, fiz um buraquinho, joguei lá na terra em cima, pelo menos para ficar quietinho lá. Aí Deus falou: você sabe que eu sou duro, né? Então você deveria fazer diferente, deveria ter feito isso aí pelo menos geral, algum lucro, alguma coisa, né? Ou seja, ele poderia pelo menos ter atrapalhado, né? Eu poderia ter pelo menos cooperado para não atrapalhar, para não impedir, quer dizer, fazer isso dá um juro pelo menos, né? No sentido de que pelo menos você for uma pessoa ali que não foi problema, que não atrapalhou, que orou, que intercedeu, né? De alguma forma você teve ali presente. Isso é pelo menos dar um juro, né? Mas o ideal é que nós temos bastante juro em cima daquilo que o Senhor nos entregou em nossa mão. Amém? E irmão, não adianta, nós temos que pensar sobre isso. Não adianta fugir disso. É responsabilidade. Não é querendo fugir, nós temos que sair do reino. Voltar para o mundão. Voltar para o reino nosso terá, porque lá a gente fica oculto, lá é. Ninguém vai cobrar nada de nós, por enquanto. Mas se estamos no reino, vamos fazer esse reino crescer. Amém? Em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Continuamos. Tópico 11, os princípios do reino. Capítulo 12. Capítulo 12 está dizendo assim: Jesus é o Senhor do sábado, a cura de um homem que chamou mirrada, a blasfêmia dos fariseus, árvores e seus frutos, o milagre de Jonas, a família de Jesus, e aí vai, palavra do semeador, assim por diante. Jesus dá destaque para a misericórdia e o amor, como o princípio do reino. Então o reino de Deus tem um princípio. Tudo precisa ter um princípio para fazer as coisas funcionarem. Sem princípio, nós podemos falar princípio como as doutrinas que regem alguma coisa. Então os princípios do reino são pelo menos dois, importantíssimos: a misericórdia e o amor. Então vamos pensar nesse princípio do reino e o princípio da lei. Qual que era o princípio da lei? Aplicar a lei, fazer a lei ser cumprida, sem misericórdia. Então a lei dizia que se uma mulher fosse pega no ato do adultério, ela deveria ser levada em praça pública e apedrejada até a morte. É o princípio da lei, olho por olho, dente por dente. Então o princípio da lei é fazer com que ela se cumprisse sem misericórdia. Não havia misericórdia. A graça que nós declaramos que ela é internalizada e ela revela o oculto do nosso coração, só que ela tem um atenuante glorioso. A graça, ela tem como princípio básico não a aplicação da lei, mas o uso da misericórdia e do amor. Então aquela mulher, diante da lei, ela não tem nenhuma chance. Mas diante da graça, que é mais forte que a lei, e que mostra mais claramente a miséria dos nossos pecados, a graça estende a mão para aquela mulher e oferece misericórdia e amor. Olha que incrível. Significa que pela graça ela tem uma segunda chance. Pela lei ela deve morrer, a tal ponto que as pessoas já estavam com as pedras na mão, apenas esperando o momento de aplicar a sentença e se livrar daquele traste. Mas a graça não quer se livrar do traste. A graça quer transformar o traste num tesouro glorioso e receba a presença de Deus. Amém? Isso é graça. Transforma o traste num ser humano amável, maravilhoso, abençoado. Amém? Então,
princípio do reino: misericórdia e amor. Amém, irmão? Já marca aí uma terceira pergunta. Eu passo as duas que eu não passei. Quais são os princípios do reino? Misericórdia e amor. Irmão, está tão simples. E os irmãos lá estão reclamando. Fiquei tão constrangido ontem. Pastor, minha prova vai ser desse jeito. O senhor está achando que nós estamos no pré-primário? Gente, pode ter a revolta ontem lá. Falei, estão perdidos esses irmãos. Aí eu falei, ó, se eu perceber lá em Brasília que o pessoal está reclamando, nós vamos piorar a situação, nós vamos apertar. Se ninguém falar nada, vamos embora. Aproveitar, vamos passar as outras duas. Volta na página 23, vocês vão ver que a irmã falou, nossa, pastor, só está tão bonzinho hoje. Eu não estou nem estudando. Página 23, no tópico 7, a pergunta é: qual a importância do arrependimento? No 7. O arrependimento é o começo do reino de Deus na vida do homem. Encontrou aí? Pode ver que no tópico 7 diz: Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos. A resposta é: o arrependimento é o começo do reino de Deus na vida do homem. Então, qual a importância do arrependimento? Então, essa é a resposta. Certinho? Todo mundo encontrou certinho? Essa é a primeira. Essa é a número 1. Número 2. Capítulo 8, Manifesto do Reino. Então são duas perguntas numa única pergunta, mas muito simples. Que capítulos de Mateus podem ser considerados como o Manifesto do Reino? Cinco a 7. É o do 5 ao 7. Esses três capítulos, 5, 6 e 7, eles podem ser considerados como um manifesto do reino. Como esses capítulos são conhecidos? O Sermão do Monte. É o Sermão do Monte, esses três capítulos. Muito simples, né? Então, que capítulos de Mateus pode ser considerado como manifesto do reino? 5 a 7. Como são conhecidos esses capítulos? O Sermão do Monte. A terceira nós já passamos, né? Quais são os princípios do reino? Amém, queridos? Já marcaram tudo? Então vamos ler. Os princípios do reino. Jesus dá destaque para a misericórdia e o amor, em detrimento de uma observação apenas literal da lei. Apresenta-se nesse trecho a superioridade de Cristo sobre o templo, o sábado, o profeta Jonas, o rei Salomão. O rei Jesus é superior a todos os valores e figuras importantes do judaísmo. Isso foi um choque para os religiosos tradicionais. Em seguida, observa-se o reconhecimento de Cristo por parte da multidão como sendo filho de Davi. Diante de tudo isso, manifesta-se o ciúme dos líderes religiosos contra Cristo, os quais se dedicam a persegui-lo e tomam a decisão de matá-lo. Observa-se então diferentes reações diante de Cristo, e assim ocorre até hoje. Então é interessante nós entendermos essas questões. As reações que nós temos em relação a Cristo, ou ao que acontece no reino de Cristo, né?
Então, por exemplo, como que nós nos portaríamos na questão do filho pródigo? Nós estamos na igreja, aí o meu irmão que está na igreja vai embora para o mundo. Aí a gente fica sabendo que ele caiu, foi para as drogas, prostituiu, largou a mulher, cortou com a mulher, bateu nos filhos, voltou para o mundo, foi destruído. Mas lá na igreja tem um obreiro que é uma bênção, está lá do lado do pastor e tal, está firme. De repente lá vem o irmão de volta, né? Entra pelas portas, todo moribundo, todo sujinho, mas entra, se ajoelha, pede misericórdia, pede perdão. O pastor pega a mão dele, levanta ele, irmão, vamos trabalhar. Vamos. Aí no outro domingo o camarada está no culto pregando. E o outro ficou lá, não está no culto pregando no domingo. Qual é a nossa reação? Vamos ser sinceros. Nossa reação é a pior possível. É a pior possível. Eu sei disso porque eu fiquei 2 anos afastado da igreja por causa de problemas de briga. E nesses 2 anos eu fui dar uma forma. Não larguei a mulher, tá firme lá com ela, mas eu larguei um monte de coisa, desisti da vida e tal. E no domingo eu me reconciliei com Cristo, com a igreja e tal. E no outro domingo eu estava no culto pregando para quê? Vai matar o nosso pastor lá. Eu não lixar ele, não lixo não. Eu não prego mais, eu não lixo o pastor não. Aí tiveram misericórdia, o pastor não lixaram ele, vai ter domingo, deixaram um pouco de domingo. Mas irmão, vamos ser sinceros. Qual é a nossa reação em relação a essas coisas? Quando nós vemos o irmão ser elevado, abençoado, como é que nós reagimos, né, em relação às coisas que acontecem no reino? Então ali, Jesus é Deus e Ele está no meio do povo de Deus, o povo de Israel. Aqueles religiosos que conheciam a história, que conheciam as promessas, que conheciam, que ouviram, que sabiam que Deus ia enviar Jesus Cristo, eles sabiam de tudo. E o que é que eles tentavam fazer? Matar Jesus. Os outros que nem conheciam nada, estão ali alegres e tal. Jesus, tu és o Filho de Deus, é o Filho de Davi, é o Messias, é o Senhor, glória a Deus e tal. Eles estão sendo abençoados. Aqueles homens estão querendo matar Jesus, por causa da reação que eles têm em relação ao que Cristo está falando. Porque Cristo chega e fala assim: eu sou maior que Abraão. Nossa, para eles é uma delícia. Eu sou maior que o sábado. Pronto, acabou. E tornou o angu deles, né? Horrorizado. Eu sou maior que Jonas, eu sou maior que qualquer profeta, eu sou maior que tudo. Né? Então eles se irritaram, porque eles não compreenderam Cristo. E nós não compreendemos, não temos dificuldade de compreensão. Mas deveríamos compreender melhor, né? Ter uma compreensão melhor com as coisas do reino. Até porque o reino não é nosso, nós estamos no reino. Né? Fomos chamados. Mas nem lembramos que nós estávamos no mundo, estávamos perdidos, né? Estávamos destruídos. Ele Senhor, o seu amor e misericórdia foi lá, nos tirou das trevas, nos trouxe para o reino, nos salvou, irmão. Agora nós estamos salvos, tranquilos dentro do reino. Aí começamos a achar ruim que chegam outros que são salvos, né? Achamos ruim quando alguém é usado, achamos ruim um monte de coisa. Significa uma coisa só, irmão: nós não compreendemos Jesus. Nós temos dificuldade com essas coisas. E Deus não tem, né? Deus é bem tranquilo em relação a isso. Imagine se você é Jesus, está sendo crucificado e tem um ladrão do teu lado lá. E ele tentando chamar a tua atenção. Rapaz, para. Estou aqui amarrado, crucificado aqui, você está querendo me perturbar ainda. Ah, tem misericórdia de mim. Que misericórdia? Você vai morrer, daqui a pouco vai para o inferno. Senhor, quando tu entrar no teu reino, lembra de mim. Rapaz, quando entrar no meu reino, você entra no reino do diabo, você está no inferno, está acabado. Não ia ser mais ou menos assim, nós, ali no papel de Jesus. Acho que eu ia, pelo amor de Deus, estou numa cruz, só vai morrer. Um ladrão do meu lado, passou a vida inteira fazendo coisa errada, e agora de 5
Então, irmão, nós temos essa dificuldade, né, de entender o reino. O princípio do reino qualquer, mano? Misericórdia e amor. E nós estamos onde? No reino de Deus, sim ou não? Então, qual que é o nosso princípio? Misericórdia e amor. Glória. É tão gostoso ler e entender essas coisas. É difícil aplicar, mas que é bom entender. Não deveríamos aplicar, sim ou não? Misericórdia e amor, porque é o princípio da nossa vida. A minha vida está alicerçada em dois princípios: misericórdia e amor. Misericórdia é quando você tem compaixão das pessoas. Amor é quando você abraça, ama, diz: este aqui, conta comigo, estou aqui para te servir e vou contigo, vou te ajudar e vamos vencer juntos. Amém? Isso é reino. Não é o reino das trevas, é o reino da luz, o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino que nós estamos aí. Amém? Então, é assim que funcionam as coisas. Deixa eu só ler essa parte final, para nós tomar um cafezinho. Os fariseus, saduceus, escribas e sacerdotes são mencionados nas seguintes passagens do Evangelho de Mateus. Então tem todas essas passagens. Olha que eles aparecem bastante. Ao observarmos a grande quantidade de referências, notamos que esses religiosos eram assíduos seguidores de Cristo, ou perseguidores. Eles compareceram a todos os eventos mais importantes da vida de Cristo, desde o batismo até a cruz. O que poderia ter sido uma experiência transformadora em suas vidas, foi perdido por um erro de propósito. Estavam seguindo a Cristo para matá-lo. Que tipo de seguidores somos nós? Judas também era um seguidor. Seu propósito era seguir o mestre para obter vantagem pessoal, financeira. Tal ganância era tão grande que, não satisfeito com as ofertas que furtava, vendeu o próprio Senhor para obter mais 30 moedas. E ainda bem que esse deixa ele ia vender até os discípulos. Vender os outros 11 que sobrou. Quanto vocês pagam cada um? Então, qual que era o problema? Era o propósito, né? Imagine que esses fariseus viram ressurreições, curas, libertações, Jesus andando sobre o mar, marcha preta não, mas é coisa de coisa. Andou sobre o mar, quer dizer, milagres fantásticos. Mas eles não foram salvos, mesmo diante de tanta evidência, por causa do que, irmão? Do seu propósito, o propósito da oração. Então, muitas vezes nós estamos no reino, estamos na igreja, a palavra é lançada, 2, 3 pega a palavra, você fala: Deus falou comigo. Os outros saem, o pastor não está inspirado. Mas Deus falou com alguns. Mas a grande questão é o propósito daqueles que entraram no coração com o trigo e falou: Senhor, fala comigo. O outro entrou e falou: vamos ver se o pastor erra. É propósito. Então aqueles camaradas iam lá para ver se Jesus errava, sim ou não? Se ele errava, matando ele. Aí vamos fazer as perguntas para ver se a gente faz ele errar. E outros estavam ali, querendo ser abençoado. Então, Deus olha o que? O nosso propósito. Como é que você entrou na igreja? O que você está querendo? Como que você vai resolver essas questões? Então, o que para eles poderia ser a maior salvação da vida deles, até porque Deus mandou Jesus para salvá-los, foi a maior perdição da vida deles. E o grande problema nosso não é não ouvir a palavra, é ouvir a palavra. Pedro, melhor é que não ouvisse, do que ouvir e não acontecer. Então, nosso grande problema é ouvir a palavra. Se você não está disposto, amado, a ser do reino, você não está disposto a entregar a tua vida, não ouça a palavra. Eu te aconselho, com o maior amor do meu coração, amado, não venha. Fique em casa, assista um filme, assiste alguma coisa, o juízo ser menor. Porque todas as vezes que a palavra vem e fala comigo, e eu me revolto, eu não deixo ela se configurar dentro de mim, eu vou ter problema. Porque lá diante do trono, Deus vai dizer: você ouviu, a palavra chegou no teu coração, você não obedeceu, porque você não. Amém? Pausa para um café, depois a gente volta. Os mistérios